Na verdade, são investigações que decorrem daquela primeira etapa relacionadas aos desvios da Santa Casa, né? Nós estamos há mais de um ano trabalhando nessas entidades, fazendo a coleta de informações, cruzamento de dados, e a gente percebeu que, em relação ao COAF, havia indícios veementes de desvio de recurso público, apropriação de recursos por membros da entidade. Como que eles agiam, doutor? Nós vamos encerrar essa semana os interrogatórios, amanhã o interrogatório das pessoas que foram presas temporariamente, e ao final desse período agora, dessa fase da investigação, a gente vai apresentar qual que era o modus operandi, a forma de atuar. Por hora a gente vai reservar essas informações porque a gente está colhendo ainda dados que podem revelar outros fatos relacionados a essa situação. Quais os artigos? Na verdade, Marcos, a gente tem que verificar, nós vamos verificar os crimes a partir do que foi apurado no procedimento. Então, no final da investigação, no final dessa fase de prisões, a gente vai conceder uma nova entrevista, dando as informações, como que eles agiam, como que o recurso era desviado, de que forma que eles tentavam ludibriar a administração pública. Inclusive, o nome da operação que foi dada hoje, Houdini, tem relação com isso. Tem relação com a questão do ilusionismo, né? Já que Houdini foi um dos grandes ilusionistas e escapistas, né? Do mundo. E a operação foi batizada por isso, porque essas pessoas voltadas a essa entidade especificamente utilizavam a entidade, seus associados, no caso a comunidade afrodescendente, né? Iludiam eles de que aquilo voltaria efetivamente. E o que nós temos aqui colhido em relação a essa entidade é que os recursos aportados, os recursos públicos municipais aportados, não retornavam efetivamente àquela comunidade, não atendia ao objetivo proposto. Então, de certa forma, essas pessoas, esses membros das entidades, eles iludiam as pessoas. Diferente do Houdini, que era um escapista, né? Escapava das prisões, das algemas, temos que lembrar que ele foi pego, né? E as suas artimanhas encerraram com a sua morte durante um dos seus espetáculos. Então, o que a gente deixa de aviso aqui é que aquelas pessoas, né, envolvidas em entidades e que se propõem a ter comportamento similar, né, desviar, e mesmo por meio de ardil, a Polícia Civil vai continuar investigando com paciência, com moderação, mas com muita contundência, para identificar essas pessoas e punir esses indivíduos por meio do Ministério Público. Os diretores da entidade? Nós temos, entre os presos, 3 diretores da entidade. Nós temos um prestador de serviço que funcionava como uma pessoa que fornecia notas fiscais para cobertar determinados desvios. Dentro dessa entidade, provavelmente, nós teremos desdobramentos. Nós já temos indícios, então, provavelmente, esse inquérito desdobra em outras investigações, e como eu disse para vocês, vamos aguardar essa fase de interrogatório, essa fase final de coleta de provas, para que ao final, na semana que vem provavelmente, no final do prazo da temporada, a gente consiga concluir e apresentar a todos vocês o resultado desse trabalho. Já tem um montante desviado, doutor? A gente tem uma primeira estimativa, entretanto a gente não vai revelar até que a gente consiga interrogar. A nossa expectativa, nós já conversamos com alguns dos investigados, é que eles venham, nos interrogatórios que ocorrerão amanhã, tudo indica, que eles venham revelar informações que até agora não foram descobertas pela investigação, o que pode indicar um desvio maior. O certo é que os recursos que foram repassados assodadamente, de forma súbita, naquela época, em 2014, nós já identificamos, tinha por fim estritamente político, não teve critério técnico nenhum no repasse para essa entidade. Nós fizemos uma varredura nas informações, nós interrogamos todos os membros do conselho que participaram das aprovações, e a gente está seguro de que o critério foi nenhum no que diz respeito técnico, a não ser a questão política, né? Nós interrogamos o ex-vereador e prefeito interino aqui da cidade na semana passada, e ficou muito claro para nós o objetivo, né, o projeto político que tinha por detrás das liberações assodadas de recursos. No caso, esse ex-vereador, o Miguel. O Miguel Júnior. Agora, doutor, quando o senhor assumiu aqui a delegacia, foram essas entidades, mais de 60, 61, e 3 inquéritos que já estavam em andamento, um deles relativo a Coafro. Em relação a esses 2 outros inquéritos, eles foram distribuídos ou continuam com o senhor? Como é que o senhor repassou essas investigações, conforme disse o doutor Vitor Hugo? O que acontece,
esse trabalho está só sendo possível realizar agora graças a essa iniciativa do Dr. Vitor Hugo, porque o volume de entidade era muito grande, o volume de informações também era muito grande e a gente não tinha condição de trabalhar com a macroinformação, dado o contingente limitado aqui da Polícia Civil de Araxá. O pessoal se desdobrava, mas não conseguia. O Dr. Vitor, ele separou essas entidades por grupos, né? E cada um dos delegados aqui, todos hoje têm análise de prestação de contas para fazer uma análise e verificar. Quanto aos inquéritos que você fez menção, aos 3 inquéritos que já existiam, qual foi o procedimento da Polícia Civil? A partir do momento em que nós identificamos algum tipo de fraude ou algum tipo de irregularidade suscetível de ter por detrás um crime, nós estamos instaurando novos inquéritos policiais. Aqueles 3 primeiros inquéritos policiais a que a senhora faz menção é objeto de minha titularidade, eu que estou com esses inquéritos, nós vamos prosseguir. Continuam abertos em investigação e eu peço para vocês que têm a responsabilidade de levar a informação à sociedade de Araxá, à sociedade da região, eu peço a vocês que a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande quando se tratar de entidades. Nós temos nas prestações de contas, pela análise superficial, entidades que prestam serviço adequado, de forma responsável, séria, aqui na cidade. Então, assim, nós temos a responsabilidade, vocês, de divulgar, que não pode colocar todas as entidades na vala comum. Dessas 60... É dessa forma que a gente tem feito aqui em relação às entidades. Agora a gente está falando, a entidade Coafro, infelizmente, elegeu mal os seus representantes, e os seus representantes geriram mal o recurso público municipal. Doutor, então dessas 60... De agentes políticos, tanto do Executivo quanto do Legislativo? O objetivo das interrogatórios amanhã, o principal é esse. Tá? A gente quer saber como que eles conseguiram, como é que foram as articulações para que eles conseguissem a liberação dos recursos, já que a entidade não apresentava condições técnicas de gerir sequer os recursos parcos que existiam. Como que foi feita essa liberação? Nós interrogamos os membros do Conselho e nós não estamos convencidos. Queremos ouvir deles, dos investigados, como que foi a articulação para liberar isso, se teve participação ou não de algum agente político. Nessas oitivas, conseguiram definir o papel de cada um dentro dessa organização criminosa? Como eu já disse anteriormente, nós vamos aguardar esses interrogatórios. Nós interrogamos hoje, teve 3, 4 pessoas que foram conduzidas coercitivamente. O que é isso? A pessoa foi trazida à delegacia de forma simultânea para evitar o contato entre eles e que eles, de alguma forma, eles combinem, né, a versão a ser apresentada. Mas o resultado final disso só vai ser apresentado depois que terminar essa fase. Aí eu vou chamar vocês, a gente vai apresentar o modus operandi, como que aconteceu, o valor do prejuízo, enfim, todas as informações de interesse. Só mais uma pergunta, doutor. Dessas 64 entidades, muitas provavelmente realizam o seu trabalho. Qual a perspectiva de separar o joio do trigo? Na verdade, eu tinha entendido, tendo uma entrevista na semana passada, que a pessoa está morosa, está demorada. A investigação ela segue o seu tempo, tá? A investigação, a gente não tem informações, então a gente tem que trabalhar sobre a documentação, trabalhar sobre cruzamento de dados, sobre entrevistas, sobre visitação a empresas que emitiram notas fiscais. É um trabalho demorado, então vai seguir o seu tempo e a gente não tem condição de falar o tempo que será gasto para cada uma das entidades. A Polícia Civil, a Polícia Civil vai ser contundente e a celeridade, muitas das vezes, ela não é condizente com esse tipo de postura. Essa divisão vai proporcionar essa celeridade, com certeza. Já proporcionou. O resultado está aí hoje, né, com o trabalho com essa nova investida. A equipe, né, todos os delegados que colaboraram hoje, o trabalho simultâneo, sem nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de estresse. As pessoas foram conduzidas, as pessoas foram presas, assegurados seus direitos. Já realizamos o interrogatório das pessoas que foram conduzidas, as pessoas foram levadas para o exame de corpo de delito, dentro da legalidade, observando todos os seus direitos.